Graça e paz, amado e abençoado irmão. Que bom estar com você aqui mais uma vez para falarmos sobre o arrebatamento da igreja na visão da Igreja do Nazareno. Como nós, nazarenos, acreditamos que este arrebatamento acontecerá. Então, sou o pastor Josafá e nós estamos começando mais uma aula para você, para que você esteja atento a tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus e como a Igreja do Nazareno acredita nessa visão. Vamos começar apresentando algumas ideias de John Wesley a respeito de escatologia. Falo dele, pois a base da doutrina da Igreja do Nazareno vem de sua teologia, armínio-wesleyana. Lembre-se disso. Nós temos raízes na teologia da inteira santificação de John Wesley e, como consequência, nós também vamos fazer um estudo sobre o que ele acreditava a respeito de escatologia. Primeira coisa, ele não desenvolveu um modelo completo de escatologia. Isso é uma coisa muito importante que nós devemos observar, tá? O que seria isso? Como ele estava ali no século XVIII e o século XIX que vai apresentar os pré-tribulacionistas, então não existia ainda exatamente um modelo fechado. Então ele não desenvolveu esse também modelo fechado, ok? Mas também isso não significa que algumas pessoas até pensam que Wesley é desinteressado ou despreocupado a respeito dos eventos escatológicos ou o fim dos tempos, como algumas traduções trazem na palavra de Deus e alguns comentaristas podem fazer isso, né? Bom, uma coisa é certa, que parece evidente que o interesse de Wesley na escatologia está no reino da preocupação prática, em vez da teologia como tal. Ao invés de sistematizar, ele preferia muito antes pegar essa teologia e trazer para aspectos práticos, como também a teologia da escatologia. Para Wesley, a escatologia é uma parte importante daquele total processo de salvação. Ele não desassocia a salvação da escatologia, que foi colocado em movimento antes do tempo e que durará por toda a eternidade. Preste atenção à visão de John Wesley a respeito da escatologia. O que é que nós temos mais? Dificilmente se poderá duvidar de que a visão adotada de Wesley é o que hoje é denominada pós-milênio. Lembrando o seguinte, que essa denominação de pós-milênio não surgiu no tempo de Wesley, vem surgir posteriormente, só no século XIX. Então ele tinha pressupostos que apontavam para isso. E isso quem vai nos falar é o Dr. Jeremy Mercer. Ele é professor assistente de religião da Azusa Pacific College. Então é ele que vai fazer essa afirmação. O entendimento geral da escatologia é altamente literalístico. O que John Wesley acreditava sobre teologia escatológica era literal. Ele gostava da questão literal da ideia. O que é típico da escatologia de seu tempo. Sua visão é igualmente apocalíptica, como todos os outros acreditavam, mas sem transgredir a ênfase social. O que significa isso? É apocalíptica, sim. Haverá destruição, sim. Haverá processos de degradação, sim. Mas o reino de Deus já está implantado na terra, através da vinda do Filho de Deus. E a igreja, como representante desse reino, possui uma obrigação social. Wesley era um pós-milenista realista, vamos dizer assim, pois sua confiança no trabalho da graça de Deus lhe conferia uma dinâmica e um otimismo em relação ao que Deus poderia realizar através do seu povo, no tempo presente, no aqui e no agora. Esse é o bispo Hildo Melo, aqui do Brasil, que vai fazer essa afirmação a respeito de John Wesley. Bom, quero apresentar para você agora a nossa visão nazarena. Vimos John Wesley, vimos no geral, agora vamos ver o que a Igreja do Nazareno acredita a respeito do arrebatamento da igreja. Primeira coisa, está no artigo de fé da nossa igreja. É o 15º artigo. Diz assim: segunda vinda
de Cristo. E na íntegra, cremos que o Senhor Jesus Cristo voltará outra vez, que nós, os que estivermos vivos na sua vinda, não precederemos aqueles que morreram em Cristo, mas que, se permanecermos nele, seremos arrebatados com os santos ressuscitados para encontrarmos o Senhor nos ares, de sorte que estaremos para sempre com o Senhor. E existe uma gama enorme de textos que eu estou colocando aqui para que você possa conferir. Mateus 25, 31 até 46, alguns textos destes nós já lemos. Então, o que é que a Igreja do Nazareno acredita? Ela não apresenta uma posição definida, como eu já falei para você. Ela apresenta uma crença bíblica, uma fé num fato bíblico marcado pelos textos que estão apresentados aqui. Mateus 25, 31 a 46, João 14, de 1 a 3, Atos 1, 9 a 11, Filipenses 3, do 20 ao 21, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, Tito 2, de 11 a 14, Hebreus 9, do 26 ao 28, 2 Pedro 3, do 3 ao 15 e Apocalipse 1, 7 a 8, 22, de 7 a 20. Então, o que é que a Igreja Nazarena acredita? Que a segunda vinda de Cristo é um evento irremediável. Ele acontecerá com toda certeza. A segunda coisa que a Igreja do Nazareno acredita está no seu artigo 16. Ressurreição, juízo e destino daqueles que morreram. Então, isso é um fato, tá? Quais são os artigos, os parágrafos deste artigo? O parágrafo 16, 1. Cremos na ressurreição dos mortos, que tanto os corpos dos justos como os dos injustos serão ressuscitados e unidos com os seus espíritos. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. 16.1, acabei de ler o 16, o 16.1. Cremos no juízo vindouro, no qual cada pessoa terá de comparecer diante de Deus para ser julgada segundo as suas obras nesta vida. Cremos que uma vida gloriosa e eterna é assegurada a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor para a salvação e o seguem obedientemente, e que os que são impenitentes até ao fim sofrerão eternamente no inferno. Então, esse é o artigo 16 dos nossos artigos de fé da Igreja Nazareno. Todo irmão nazareno, todo crente nazareno precisa conhecer o manual da Igreja do Nazareno, que contém os artigos de fé. E eu li para você o artigo 15, sobre a segunda vinda de Cristo, como a Igreja do Nazareno acredita, e sobre a ressurreição, que é justamente o que acontece pós-arrebatamento da Igreja. Os versos. São diversos versos. Vou deixar aqui para que você anote e confira, estude. Você precisa fazer o seu estudo dos textos. O que é que a igreja não apresenta? A igreja não apresenta algo definitivo. O crente nazareno precisa ser pré-milenista, o crente nazareno precisa ser mesomilenista, o crente nazareno precisa ser... ele não apresenta isso. Nem pré-tribulacionista, nem mid-tribulacionista, nem pós. O que é que a Igreja Nazareno acredita? Naquilo que eu até aconselho você. Em muitos casos, a gente precisa tomar alguns pontos de vista, colocar algumas posições. O que é que eu recomendo? A minha visão bem pessoal a respeito dessa questão. A Bíblia diz: Jesus voltará. O arrebatamento é uma verdade, ele acontecerá. O juízo também acontecerá. A ressurreição dos vivos e dos mortos também acontecerá. Esses são fatos e princípios dos quais eu não posso me exceder, me sair dele. Eles acontecerão com certeza. Então eu deixo para você uma frase
do próprio John Wesley, que para mim soou como uma verdadeira conclusão daquilo que do nosso posicionamento diante da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento. Quer ele venha antes da grande tribulação, no meio dela, depois dela, ou quer que eu seja amilenista, pré-milenista, isso não é importante, são teorias humanas. Isso não vem ao caso. Isso não pode mudar a forma como eu creio. Eu creio que Jesus voltará, eu creio que o arrebatamento é uma verdade e eu creio que os mortos em Cristo vão ressuscitar e ressuscitarão primeiro de acordo com o texto bíblico de Coríntios e seremos todos julgados diante daquilo que escolhemos. Deixo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, uma frase de John Wesley. No final de sua vida, sendo perguntado o que é que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Jesus voltar hoje, agora, amanhã, o que é que você gostaria de estar fazendo? Perguntaram a John Wesley. E ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias. Deu para entender a mensagem, querido? Se o que eu e você fazemos todos os dias é justo, honesto, é de boa fama, é louvável, que isso seja o momento em que Cristo nos encontre para nos arrebatar. Quer que esse arrebatamento aconteça antes, quer que esse arrebatamento aconteça depois da grande tribulação, isso não vem ao caso. Estar preparado para este evento é que vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Então, neste momento, Deus continue abençoando a sua vida. Fique livre, mas para reforçar a sua vida teológica com tanto teorias pré, ou pós, ou mid, mas saiba de uma coisa, tenha esse princípio em seu coração, Jesus Cristo voltará. Artigo de fé da Igreja de Nazareno, cremos na segunda vida de Cristo, é o artigo 15. Artigo 16, cremos no juízo final, na ressurreição dos mortos e no destino de todas as almas. Isso é o mais importante. Esteja pronto, Jesus está voltando. Com muito carinho para o seu coração, Pastor Josafá, para o seu crescimento espiritual. Deus continue abençoando a amada igreja em Jardim Botânico, profundamente.